Boa noite, irmãos. Eu vim aqui para agradecer. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por esse privilégio de termos chegado até aqui para essas conferências, pelo convite. E agradeço muito a todos que estiveram nos, como fala assim, mimando durante esses dias, né? Desde a dona Gersina, a irmã Gersina, preparando tudo. Já faz tempo que ela entra em contato conosco, por causa das passagens e tudo mais. E a Gisele, que deixou o apartamento dela à nossa disposição. E o irmão Raoni, que nos levou para passear, para comer num restaurante chique, né? E todos vocês, né, que nos ajudaram, nos receberam em seus lares para alguma refeição, nos levaram, né? Então, eu quero agradecer muito. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, né? O Hermani e a esposa, né? A Fernanda, o irmão Ricardo, Natália, seus filhos, também o irmão Manuel e Raquel. Ela tem o nome da minha netinha, então não vou esquecer, né? E o pastor Jaime, a Leila. E realmente hoje foi assim um pouquinho de nostalgia ver ele falar sobre esse avião, porque quando eu fui para o Amazonas, isso foi quase uns 40 anos atrás, né? Eu estava no seminário e senti o desafio para ser missionária lá. Justamente em Santo Antônio de Sá, onde tem um hospital e a igreja. E eu fui lá, depois que eu enfrentei, né? Fui sozinha, de ônibus, daí fui de barco pelo Rio Madeira, depois tinha Varig naquela época ainda, né? E daí quando eu cheguei lá, eles iam me levar num aviãozinho que decolou do Rio e pousou no Rio, né? Foi uma experiência, foi da BWE também aquele avião, mas acho que aquele não existe mais, né? Já deve ter sido vendido as peças. Mas, então lá o pastor Jaime, o pai do pastor Jaime Júnior, né? Trabalhava lá na igreja, trabalhamos um tempo juntos e foi maravilhoso. Então hoje foi mais uma grande bênção ver que o hospital ainda está lá, ainda estão trabalhando, e agora o avião, né, que vai ser uma grande bênção. E quando ele falou sobre esse desafio, eu lembrei do versículo que sempre foi uma bênção na minha vida, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Para nós pode ser muito caro, muito difícil, mas Deus é dono de tudo, né? Do gado, do ouro, de tudo. Sempre que eu tenho um desafio assim, eu lembro, Deus é dono de tudo, do ouro, do gado, então para Ele nada é impossível, né? Quando Deus está na obra, tudo vai se resolver. Agradeço também ao pastor Valnei, sua família e todos que nos abençoaram, nos receberam e têm nos abençoado com suas refeições deliciosas. Nós vamos ter um trabalho muito grande quando chegar em casa agora para perder peso, né? Então, mas eu agradeço de coração e louvo a Deus por essa igreja, pela música, pelos jovens, pelas crianças. Que maravilha, gente! Isso é maravilhoso. Então, louvado seja Deus. E por muito mais pessoas que estavam trabalhando para toda a conferência. A gente não sabe os nomes, mas certamente uma conferência como essa teve uma mobilização muito grande, né, para que tudo fosse tão gostoso. Os diáconos trabalhando, servindo água para mim aqui toda hora, preocupado, né? Então, muito obrigado, irmãos. Deus, eu sei que vocês não fizeram isso para nós, vocês fizeram para o Senhor, né? E para o Senhor todo o trabalho um dia será recompensado, né? Deus abençoe vocês. Muito bem, eu tenho aproveitado toda a oportunidade para trazer um pouquinho mais, né, de relatório a respeito do ministério lá na Índia. Eu estou coordenando aqui um pouquinho com duas coisas, né? Lá e aqui. Ok, então esses são os nossos irmãos missionários. Eu acredito que eu falei sobre cada um deles, um pouquinho pelo menos. Falta agora falar um pouquinho sobre Moçambique também. Mas continue orando por esses irmãos. Eles são maravilhosos, são muito fiéis
tem suas lutas, como todos nós, né? Mas eles ficam muito animados, contentes de saber que alguém se importa com eles, né? Que alguém está orando por eles. Quando estávamos lá, ouvimos uma canção, né? Que dizia, alguém está orando por você. E de fato, irmãos, isso ajuda tanto. Um dia eu olhei para o globo e aí caiu a ficha. Tinha que atravessar 2 oceanos, o continente africano inteirinho, para chegar onde estávamos, e nossos filhos do outro lado do mundo, né? Tudo bem, tinha o Skype naquela ocasião, não tínhamos WhatsApp. Me perguntaram se eu tinha WhatsApp um dia, eu falei, eu tenho diabetes. Nem sabia o que é. Aí agora é bem melhor, mas com o Skype já ajudou bastante, né? Mas era difícil. Agora a gente ainda estamos como missionários no estado de Rondônia e tem que deixar os netinhos. Eu sempre digo para os meus filhos, se eu soubesse que ter neto era tão bom, eu tinha pulado essa etapa dos filhos. Direto para os netos. Não, a gente ama os nossos filhos e tem sido uma bênção na vida da gente. Muito bem, deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. São 14 anos, né, que estamos nesse ministério, e apesar de estar no Brasil, esse ministério continua, porque estamos trabalhando como uma ponte entre esses missionários e as nossas igrejas aqui, batistas bíblicas, batistas independentes e batistas regulares, né? E queremos que as nossas igrejas ergam os olhos, vejam os campos e continuem trabalhando. Eu já falei sobre o pastor Amiá, mas ele é como um filho para nós, né? Deus, através de alguns irmãos aqui no Brasil, ajudaram que ele terminou o doutorado dele. E inclusive o último módulo foi na Coreia e alguém pagou tudo para ele, né? Ele não tinha condição não, né? Mas os irmãos, uma irmã da igreja, ela disse para não mencionar o nome dela, ela falou, quanto vai custar? Aí fizemos os cálculos, dividindo e por mês ela deu aquele dinheirinho durante um período de 3 anos, né? E ele está agora exercendo, né, um pouco daquilo que ele se preparou para isso, para iniciar um seminário. Então, esse é o Instituto Bíblico. Esses são os irmãos que se formaram agora, e eu toda semana me reúno com esses irmãos pelo menos 2 horas, e alguns missionários também vêm para assistir, né, de vários lugares. Eles têm acompanhado. Meus estudos com eles é sempre na área de servidão, né, usando algum estudo bíblico que fala sobre ser servo, né, e eu creio que eles têm aproveitado e têm gostado, né, de estudar esse tema. Então, a nova etapa agora do nosso ministério começa agora em agosto. Eles acabaram, né, de se formar na Índia. Assim, esse curso é de 2 anos, o Instituto Bíblico, mas eles usavam beca e tudo, né? Eu falei, não, então não vai usar o chapéuzinho não, vai ter que esperar o bacharel. E aí o bacharel vai começar agora em agosto. Mas alguém confeccionou esses cadá, né, que é o que eles usam com frequência, até para um visitante na igreja, eles, né, dão cadá, é uma maneira deles homenagear, né? Então alguém teve a ideia de fazer um cadá com as cores do livro sem palavra. E isso ajuda bastante, né? Se você não sabe o que é o livro sem palavra, é um livro que não tem palavra, mas tem cores. E cada cor é uma maneira de exemplificar o plano da salvação que a Bíblia apresenta. Então, alguns dos irmãos que são alunos lá, tem 2 militares aposentados, um da Força Aérea, outro do Exército, que viajaram pelo mundo, inclusive,
mas não falam inglês. O inglês deles é bem precário, sabia pouco inglês. E eram crentes novos. Esse irmão ali, recebendo o seu certificado, ele queria muito estudar mais, era um crente novo, né? E ele já quer servir, né, entre pessoas da idade dele, que não têm a oportunidade de estudar. Na Índia é mais difícil estudar depois de uma certa idade, e eles ficaram muito... E ele fala inglês, mas quando soube que tinha esse estudo em Hindi, né, e ele ficou muito contente. Aquele é o meu professor de Hindi, e ele é aquele que eu falei, né, que não sabia inglês, não sabia Hindi, não sabia nada nem do Evangelho, se converteu, e hoje é um dos que é mais usados lá para a tradução, né? E ele se voluntariou e foi para nos ajudar lá na pregação. Então, a nossa nova fase agora é o Seminário Batista Boas Novas. O nome da igreja do pastor Amiá também é a Good News Baptist Church. Então, agora ficou Seminário Batista Boas Novas também. Está traduzido em português aqui. Eu fiz um blog. Você pode entrar no nosso site lá e você vai ter informação como é que está o desenvolvimento. Está em 3 línguas, está em inglês, está em Hindi e está em português também. Vai que algum brasileiro quer estudar em Hindi, né? Ok, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Muito bem, sobre Moçambique, eu tive a oportunidade de estar lá em 2019, nossa missão falou, já que você não pode voltar para a Índia, temos um trabalho que foi iniciado por um missionário brasileiro, agora ele saiu, e a igreja está passando uma dificuldade, e você podia ir lá, né? Então nós fomos, e desde então, logo que chegamos lá, fizemos a amizade, e durante 6 meses eu estava pastoreando ali, né? Mas também começamos um programa de treinamento de líderes, e lá tinha o pastor brasileiro, o pastor Divino Amorim, que ficou 20 anos lá, começou uma igreja e deixou uma das crianças que cresceu, casou e agora é o pastor da igreja. Foi uma bênção. E eu encontrei ele essa semana, depois de bastante tempo, né? Ele e a família dele, agora ele voltou para o Brasil, a esposa tem bastante problemas de saúde, então ele terminou o ministério dele lá. Mas 2 outras missionárias, uma baiana que estudou aqui no Cariri, a irmã Rosângela, né, e a irmã Zuleide, que era lá de Brasília, ficaram um bom tempo ali também, ajudando nas igrejas, mas também saíram do campo. E agora um brasileiro, o pastor Joel Truster, que ficou no Brasil por uns anos, aprendeu português, depois foi para lá, e agora já quase 20 anos lá também está saindo de lá. E então temos o irmão Mozinho, que está em Beira, né? E na capital mesmo, as igrejas lá. Então a nossa esperança, né, que o desenvolvimento agora, né, desses jovens que estão assumindo o trabalho. Então esses 3 irmãos, irmão Canudilho não tinha nenhuma formação teológica. Nós começamos 2 vezes por semana enquanto eu estava lá, e quando eu vim para cá, até hoje, 1 vez por semana, a gente senta e fica lá umas 2 horas estudando também. É o mesmo estudo que eu estou dando lá na Índia, né? Só que daí em português, né? E esses outros irmãos ali também são bem fiéis, e eles têm acompanhado esses estudos e auxiliando bastante o pastor Canudilho. Lá eles ainda não chamam ele de pastor, mas é o que ele está fazendo, né? E agora ele começou uma faculdade, e ele começou bem, né? Até o português dele era ruim. Vocês falam que você ouviu que Moçambique fala português, mas não é como no Brasil, não. Português é a língua oficial de Moçambique, mas eles falam 30 idiomas. E quando você encontra os nativos, né, as pessoas de Moçambique mesmo, eles estão conversando em outro idioma, né?
mas com os estrangeiros. E para a escola, eles têm que aprender o português, que é o idioma oficial. E quase toda a África é assim. Onde o idioma oficial é inglês, não quer dizer que todo mundo fala inglês, não. Eles falam as suas línguas tribais. Alguns lugares é francês, né? E alguns países é português. Mas o povo tem outras línguas. Então, é o Brasil, né? Eu explico isso lá na Índia, eles não entendem que no nosso país as pessoas fazem faculdade em português, né? E são raros aqueles que podem ficar falando, conversando em inglês. A maioria fala uma língua só, né? É uma coisa diferente lá na Índia. Então, ora também pelo trabalho em Moçambique. Também estamos sempre, né, por internet, acompanhando aqueles irmãos. Hoje eu recebi essa foto, né, houve batismo lá, e esses dois irmãos, eu falei sobre o testemunho desses irmãos, foi de chorar mesmo, né? Cada um deles, né, falando como a graça de Deus alcançou eles, como eles eram grandes pecadores e tinham desejos errados. Não é um casal, ela é casada com outro irmão que está na igreja e é firme, está até pregando, e ele é um crente novo, né? E estão sendo fiéis. Aqui a foto de hoje, né? Ok. Eu tive a oportunidade de visitar a Guiana e pensei, se Deus abrir as portas, eu estou pronto para ir lá. E ficamos 3 meses lá, mas era época de pandemia também, era muito difícil, muito dificultoso mesmo, mas eu visitei várias igrejas ali. Eu tenho que acompanhar os dois aqui, senão eu me perco, né? E eu conheci vários irmãos, várias igrejas. E eu dou graças a Deus pela vida do pastor Renato, que é daqui, né? Daqui de Fortaleza, se não me engano. E ele recentemente veio ao Brasil e voltou para lá. Ele nos recebeu muito bem também. Foi um grande auxílio. Ficamos 3 meses ali e eu pensava na possibilidade de estender o ministério lá. Quem sabe, ainda está para o futuro, mas não vingou muito naquela ocasião. Queríamos trabalhar com o Instituto Bíblico lá também, mas por causa da situação, até ele mesmo estava um pouco constrangido, porque não ia para frente, né? E o outro é o pastor João, que trabalha em outros lugares, mais para o interior. E eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas a gente já conversou bastante, né? Então, quem sabe mais para frente. A Guiana é um país que é dividido entre descendentes de indianos e descendentes de africanos. Então, tem alguma coisa a ver comigo, né? Porque eu estava lá na Índia, também fiquei lá na África, então, quem sabe podemos auxiliar de alguma forma. Orem por esses irmãos, eles dependem, né, das orações também, né? Sendo estrangeiro numa cultura diferente, irmãos, é bem complicado. Não é só as necessidades físicas, não, mas de saber que alguém se importa e que realmente está com o coração na obra, né? Faz uma grande diferença. Aí saímos da Guiana, então retornei para Rondônia. Quando eu vim da Índia em 2017, meu pai tinha começado um trabalho com estudos bíblicos, oferecendo estudos bíblicos, mas ele não prega. Ele só oferece estudo bíblico e dá o estudo bíblico. Ele e minha mãe dão um estudo bíblico para as pessoas. E assim juntaram algumas pessoas na cidade de São Felipe do Oeste. Por mais de 10 anos ele frequentava um outro trabalho que ele começou também da mesma forma, mas depois veio pastores, né? E a primeira igreja de Rio Branco tem cuidado daquele trabalho, em Pimenta Bueno. E eles iam a 70 quilômetros todo final de semana. Às vezes um domingo ou outro faltava por alguma razão, mas normalmente eles, meu cunhado e irmã, eles iam 70 quilômetros para o culto, todo domingo. Já pensou? E ele já estava com 70 anos, né? Então, todos nós sugerimos, pai, por que não faz a mesma coisa ali em São Felipe, que é só 10 quilômetros de distância do sítio dele? E assim começou
também um trabalho. E Deus me deu a oportunidade, então, de ajudar ali na construção, por causa da forma como Deus abençoou, teve o dinheiro para construir. Em 2 meses nós levantamos esse templo, né? E aqui estão alguns irmãos que são muito fiéis. Durante esses 3 meses que eu estou ausente da igreja, um domingo sim, um domingo não, estou pregando. Hoje era a minha vez de pregar de manhã, mas como estamos em conferências aqui, eu liguei para um pastor que prontamente, né, de uma cidade pertinho lá, ele tem nos ajudado. É assim, alguns pastores da região têm feito. Quando eu estava em 2017, não teve esses pastores. Estamos orando por eles, né? E Deus tem mandado mais obreiros para a região, mas agora eu estou orando que Deus nos dê um obreiro para trabalhar junto comigo ali, me possibilitando então de fazer essas viagens, retornar à Índia, ficar 3 a 6 meses lá e poder auxiliar o seminário. Então, sempre temos os nossos cultos ainda online e presencial, né? Esses cultos, quando eu estou pregando, os irmãos vão para a igreja, domingo de manhã, põe a televisão em cima do púlpito, o computador ali na frente, eu posso ver os irmãos e eles podem me ver lá no púlpito. Tem que se virar, né? E Deus tem abençoado, né? Então aqui está o grupinho. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu 6 meses depois. Eles eram uma grande força mesmo no trabalho ali. Todos os irmãos sentiram muito. Na cidade teve bastante testemunho de pessoas que conheciam meus pais, e eu dou graças a Deus pela vida deles, né, e o exemplo que eles deixaram. Muito bem, então, como eu disse, né, ore por esses obreiros, irmãos queridos. Eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Esses filminhos, esses PowerPoint estão com vocês ali, está gravado no computador. Então, de vez em quando, né, coloca a imagem deles aí, né, aprenda o nome desses missionários, ore por eles, né, que eles vão ficar tão contentes de saber que tem gente do outro lado do mundo que se importa mesmo com eles. Não é só uma questão de mandar ofertas, né, é de demonstrar amor, né, como Paulo ajudava também outros lugares, os irmãos lá em Jerusalém, mas ele pedia oração, né, ele não só pensou na questão financeira. Como a Bíblia diz, onde não há visão, né, o povo perece. Nós vamos então gastar alguns minutinhos aqui, né, com a palavra de Deus, meditando sobre o nosso tema, missões, uma questão de perspectiva. E hoje nós vamos falar sobre Paulo na estrada para o céu. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu acho que eu estou apertando aqui, mas não mudou na minha aqui, e por causa disso ok, ótimo. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 21. Eu vou agora pedir o pastor Valnei para fazer essa leitura para nós. Convido os irmãos a se colocar em pé, assim você descansa um pouquinho de estar sentado, né? Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu grande amor para conosco, pelo privilégio de fazer parte da tua igreja e de podermos, Senhor Deus, te servir neste ministério maravilhoso. Quebra, Senhor Deus, o coração da tua igreja, para que realmente, verdadeiramente se desvencilhe das coisas desse mundo, deixe os pecados e viva para a glória do Senhor. Obrigado pela bênção de hoje e pela tua palavra. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, pastor. Então, capítulo 3 de Filipenses, nós vimos nos versículos 1 a 6 o que Paulo era. Nós vimos nos versículos 7 a 11 o que Paulo se tornou. E agora, vamos ver o que Paulo tinha em mente, né, esse trecho que acabamos de ler. No primeiro estudo, nós viajamos com Paulo pela estrada de Damasco, né, quando ele ainda nem era crente. Ele não teve uma perspectiva correta sobre as coisas espirituais, né? E nós estudamos então a perspectiva de um homem natural. Claro que é diferente de um para o outro, mas no geral o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eles acham absurdo. Essa é o mais normal, é besteira. A Bíblia mesmo diz, né, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muita gente acha besteira a história bíblica. Às vezes eles não falam, mas agem como se fosse um absurdo, né? Ele é cego, como Jesus falou, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Aí o homem que teve então um encontro com Cristo e que desejava então que muitos outros viessem a conhecer o reino de Deus, o apóstolo Paulo, quando, né, se transforma, né, ele se torna um abridor de olhos. E em Atos capítulo 26, quando Jesus chama ele, né, ele tem aquele encontro com Cristo, logo em seguida o Senhor diz para ele que ia enviar ele para as nações, as etnias, os povos, os gentios, é isso que quer dizer a palavra gentios, para que ele lhes abrisse os olhos. Era um dever do apóstolo Paulo. Não que ele podia fazer isso por força própria, mas mediante a pregação de Jesus, a pregação da palavra de Deus, né? Aí poderia trazer aquelas pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Aí agora nós vimos também, né, Paulo na estrada missionária, né? Quando ele então foi compartilhando o evangelho por vários lugares. E hoje à noite nós vamos falar sobre Paulo na estrada para o céu. Agora eu percebi, estou só mudando aqui no meu computador, não mexeu nada lá, né? Então agora Paulo na estrada para o céu.
Ele começa essa jornada naquele mesmo momento em que ele cai do cavalo. No mesmo momento em que ele conhece Jesus Cristo. No momento em que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor então revela a sua vontade para ele. E aos pouquinhos ele vai aprendendo, e Deus vai preparando ele, vai treinando ele. Não foi de uma hora para outra que ele já se tornou missionário. Deus ia preparar ele, né? De fato, parece que foram uns 14 anos antes dele sair como missionário. Então agora nós vamos ver, né, a perspectiva de um homem espiritual. Um homem que segue o chamado de Deus, que cumpre a sua carreira, dando testemunho fiel do Evangelho, o tempo todo olhando para Cristo. Obrigado, pastor Jaime Júnior, pela escolha desses hinos, né? Até o último falando sobre a nossa pátria está nos céus, tudo combinando, né? Para nos levar a ter uma perspectiva melhor sobre a obra de Deus, sobre a vontade de Deus, vontade revelada de Deus na sua palavra. É isso que é a visão bíblica. Então, lá em Atos 20, 24, Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão mais comprometidas com as coisas, né? Com as coisas, até mesmo na igreja. Crentes estão mais ligados, né, às coisas deste mundo do que com a obra de Deus. Eles imaginam assim que o pastor é pago para isso. Às vezes não fala, mas a atitude parece que é assim que pensam, né? Deixa isso para os pastores, deixa isso para os missionários, uma vez que Deus usa pastores para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Por isso Deus chamou alguns para serem pastores, para serem missionários. Eu, às vezes, não sei fazer bem a diferença entre o que é um missionário e o que é um pastor. Já me perguntaram várias vezes: mas o irmão é pastor ou é missionário? Bom, eu sei que tem missionários que não estão cuidando de um rebanho, por exemplo, missionários médicos, missionários pilotos, né, mecânicos, são missionários, mas não estão necessariamente no trabalho de cuidar de um rebanho. Mas a maioria dos missionários plantadores de igreja, por um grande tempo, ele está cuidando de um pequeno rebanho, então eles são pastores. Mas eu ouvi essa definição uma vez, eu gosto de lembrar, né? A diferença entre missionário e pastor é o seguinte: o missionário é aquele que começa um trabalho do zero, e é difícil, né, juntar pessoas, e aí o missionário se orgulha um pouquinho perante os pastores, que o trabalho dele é mais difícil. Aí o pastor não quer ficar por baixo também, ele fala: mas para manter essa gente unida também não é fácil não. Essa é a função do pastor, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, né? Visão. Mas é assim que Deus planejou a igreja. É como o corpo, que tem vários membros, cada um tem a sua função, e todos têm que desempenhar bem, ligados à cabeça, e a cabeça é Cristo, né? O pastor vai apenas ajudando os irmãos, mas todos devem verificar que estão cumprindo bem a sua função. Mas as pessoas pensam nas coisas terrenas, né? Apenas do ponto de vista do homem natural. Mesmo crentes, às vezes só pensam como o homem. Lá em 1 Coríntios, né, Paulo fala, né, estão andando segundo o homem. Não posso chamar vocês de espirituais, mas sim de carnais, porque havendo entre vós ciúmes, contendas, né? Como eu posso chamar vocês de espirituais? E sim, vocês são como crianças em Cristo.
A criança é um elogio, né? Tão legal ver o bebezinho, como o Davi, por exemplo, né? Mas ele não está falando criança no sentido um fofinho, não. Ele está falando de criancice. Quando uma pessoa já devia agir como um adulto e fica fazendo criancice, aí alguma coisa está errada, né? É nesse sentido. Por quê? Porque não está amadurecendo, não está crescendo, não está tendo uma visão correta, uma perspectiva correta sobre a vontade de Deus revelada na vida dela, né? Filipenses 3, ali no capítulo 3, versículo 19, por alguma razão eu não consegui abrir aqui no meu tablet. Alguém podia ler para mim, pastor? Pode ler aí, Filipenses 3,19. É bem importante esse versículo. Normalmente eu clico aqui e ele abre, mas eu acho que alguma coisa aconteceu aqui e não abriu. Filipenses 3,19. Talvez depois pegamos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então Paulo está mencionando esse tipo de gente, né? Que não tem aquela mente espiritual, que é a mente de um crente dedicado. Então Paulo está descrevendo aqui a mente, né, que pensa os pensamentos de Deus. Você se preocupa em conhecer a vontade de Deus? Como é que você vai conhecer? Vindo à igreja uma vez por semana, lendo a Bíblia de vez em quando? Não, tem que ler, estudar, meditar, fazer estudos bíblicos, se aprofundar, e conforme vai passando o tempo, você é como construindo uma parede, né? Tijolo por tijolo, no seu lugar, assim vai construindo. Então, o crente que realmente quer ter os pensamentos de Deus, precisa conhecer o que Deus pensa e revelou na sua palavra. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17, eu vou fazer essa leitura aqui para os irmãos, é um pouco longa, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem, vai meditando, vai pensando, escuta bem. Romanos capítulo 8, Paulo fala de novo aqui sobre essa mente espiritual. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se, né, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, aqui em Filipenses capítulo 3, Paulo vai descrever então o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Nós temos aqui uma biografia completa da vida cristã. Então, dos versículos 1 a 11, né, já falamos um pouco sobre isso ao longo dessa semana. Paulo fala ali, né, sobre a doutrina da salvação, o passado do cristão. Ele está ali como um contador, né, fazendo a contabilidade, calculando os seus ganhos, suas perdas. Nesses primeiros versículos aqui, ele lembra que ele era religioso antes de ser salvo. Religioso, mas não salvo. Tem muita gente assim. Alguns são sinceros, mas sinceridade não basta. Muita gente sincera no inferno, porque acreditavam sinceramente que o jeito delas ia levar elas para o céu, e não quiseram se submeter ao Evangelho de Cristo. Ele teve que perder a sua religião para encontrar a vida eterna. Ele fala no versículo 3, né, o que é a verdadeira adoração. Ele fala, nós não adoramos na carne, adoramos no Espírito, né? A verdadeira adoração está no Espírito. Jesus, quando encontrou aquela mulher em Samaria, conversando com ela ali do lado do poço, os discípulos mais tarde até se admiraram que Jesus estava conversando com uma mulher samaritana ainda, né? Mas ele provou que era necessário ele passar por Samaria. Aquela mulher se converte, ela traz muitas outras pessoas que também se convertem a Cristo, não tanto pelo que ela falou, mas por causa do que eles mesmos viram. Muita gente. E os samaritanos não se davam com os judeus. Essa foi a situação inusitada, né? E para aquela mulher, Jesus, conversando com ela, Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus foi enfático, né? Jesus era manso, né? Ele era terno, com ternura, mas ele era firme. E ele falou o que ela tinha que saber, né? No plano de Deus, Deus escolheu Abraão e o povo de Israel para ser luz para as nações. Eles falharam, mas esse era o plano. E quando Paulo entendeu isso, a estratégia de Paulo foi pregar primeiro aos judeus para depois para os gentios. Quando os judeus não quiseram ouvir, aí ele se entregou totalmente e foi pregar para os outros povos, né? Os gentios. Mas Jesus aqui está dizendo, a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade, né? Então, uma pessoa que realmente quer adorar, ele adora no espírito, ele adora Jesus Cristo. Você conversa com uma pessoa na fila, eu acho que eu falei uma parte disso hoje de manhã, eu acho que esqueci de falar o restante, né?
que quando você está conversando sobre Deus, as pessoas até toleram, mas quando você começa a falar de Jesus Cristo, as pessoas querem mudar de assunto. Mas foi o Jesus que disse: quem não honra o Filho não pode honrar o Pai que o enviou. O próprio Espírito Santo de Deus veio a este mundo para convencer o pecador quem é Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. A pessoa é convencida por Deus que Ele é um pecador, mas que a justiça só se encontra em Cristo. E o Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, nem querer ser glorificado, como algumas igrejas que só falam no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele veio para glorificar Jesus Cristo. Quem não honra o Filho não pode honrar o Pai. E muitas pessoas só falam do Deus genérico. Acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas vive como se não existisse Deus, né? Mas não é suficiente, nem mesmo ser sincero na religião. Precisa conhecer Jesus Cristo, saber o que Ele fez para te salvar e confiar plenamente naquilo que Ele fez. Depender da graça de Deus, não da força do homem, não da força da carne, né? Então, a boa visão espiritual, uma boa perspectiva, né, correta da obra missionária tem que entender essas coisas. Você entende? Você pensa sobre isso? Aí Paulo, né, como um contador, ele está vendo o que ele perdeu, mas também o que ele ganhou, né? Ele diz ali do versículo 8 e 9, é que eu abreviei aqui o meu texto e não estou conseguindo ler aqui quando eu clico aqui, então vou precisar da ajuda do pastor novamente. O que é que Paulo obteve por meio da fé em Cristo? O que é que Paulo obteve? Versículos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É o versículo 6, daqui a pouquinho. Alguns dos meus textos aqui que eu coloquei, era só clicar, mas eu acho que eu fiz alguma abreviação que não está abrindo o versículo que eu quero. Tudo bem, a minha Bíblia é só assim, porque daí eu aumento a letra, eu posso ler bem, né? Bem do meu jeito, né? Mas, primeiramente, Paulo obteve aqui a verdadeira justiça. Você lembra que Paulo orava pelos judeus, porque eles, apesar de terem zelo por Deus, não tinham entendimento, porque eles buscavam a sua própria justiça e não aquela que vem de Deus. Não é assim a maioria das pessoas, até nas religiões, até nas nossas igrejas. Muitas pessoas vêm para as igrejas, né? E logo começam a se orgulhar de si mesmas, achando que parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, e acho que aquilo é uma grande coisa, né? Se não fosse pela misericórdia e a graça de Deus, né, nós não podíamos ser chamados justos. Mas Romanos 8:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fomos declarados justos por causa da fé em Jesus Cristo e não na fé em si mesmo, não confiando na carne, né? Paulo, ele mesmo tinha muita justiça legal, mas faltava a verdadeira justiça, aquela que Deus exige, e só Ele pode dar também, né? Uma coisa é você ser religioso para poder entrar na sinagoga, ser religioso o suficiente, né, para entrar numa igreja. Outra coisa, bem diferente,
é ser justo o suficiente para entrar no céu. Quem pode? A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus por suas ações, pelas suas obras. Mas Paulo obteve também aquele conhecimento pessoal de Cristo. Salvação, irmãos, é conhecer Cristo. Por isso precisamos fazer Cristo conhecido, pregar o Evangelho. Mas não é só saber sobre Ele, é conhecê-lo pessoalmente. João capítulo 17, versículo 3, Jesus orando, Ele orou por nós, inclusive. Ele disse: não só oro por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. E Ele fala lá no versículo 3, Jesus orando: e a vida eterna é esta. Ele está conversando com o Pai. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer o Pai, Deus que enviou Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo também. Ninguém pode honrar o Pai senão honrar o Filho. Na Índia, muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus. Hoje em dia, com a tecnologia, né? Muitas pessoas estão por dentro do que está acontecendo no mundo. A Índia não é a mesma de alguns anos atrás, que estava tão separada. Tem o lado ruim da Índia, né? Ruim no meu ponto de vista, né? Que eles vivem hoje como se ainda fosse 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, com alguns costumes bem antigos mesmo, né? Mesmo com tanta tecnologia, eles ainda continuam fazendo certas coisas absurdas, né? Mas tem o outro lado, que eles também têm tecnologia de ponta, né? Eles têm bomba atômica, eles têm usinas nucleares, né? Eles têm tecnologia para mandar até a missão a Marte, eles já fizeram isso. Eles estão em quase tudo que tem a ver com a tecnologia da informação, eles são os que dominam essa área. E por isso muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, dos cristãos, mas eles não conhecem Cristo. Eles não ouviram uma apresentação correta a respeito de o que foi que Jesus Cristo fez e por que Ele fez. Eles veem lá uma cruz e não têm ideia do quê. Por que Jesus teve que morrer na cruz se Ele é Deus? Já que você fala que Ele é Deus, por que Ele teve que morrer na cruz? E são perguntas que até no Brasil, algumas pessoas também têm suas dúvidas. Talvez eles tenham vergonha até de perguntar. E nós temos que estar preparados, irmãos, para responder, né? Se nós realmente temos a esperança de que Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu, vai voltar, vai nos levar, nós temos que estar preparados para dar as respostas, né? Então, sabem sobre Jesus, mas não o conhecem. Paulo também, ele experimentou o poder da ressurreição. Filipenses 3,14, pastor, por favor. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, 13, acho que 13 e 14. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aí, né? 14. Pode ler. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ok. Onde fala ali sobre o poder da ressurreição? Talvez era o próximo versículo. Sim, o 15. O 15. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Está lendo o capítulo 3, Filipenses 3? 3.
é o verso 11, para ok, que de eu acho algum que eu modo anotei errado. alcançar a ressurreição dentre os mortos. Certo, então lê novamente esse aí, ó. É esse versículo mesmo. Verso 11, 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a consumação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, observa, irmãos, algumas coisas aqui que Paulo ganhou, né? Eu não tinha colocado aqui. Houve uma transformação na vida dele. Experimentar o poder da ressurreição de Cristo. O que isso quer dizer, né? Cristo morreu, mas ele ressuscitou, e aquele poder que ressuscitou a Cristo está à disposição daquele que crê no Senhor. É uma coisa, né, extraordinária, que muda a vida de alguém, se tão simplesmente acreditar no Senhor. A sua vida vai ser mudada, né? E ele ainda teve a promessa da ressurreição dos mortos, né? No versículo 11, que o irmão já leu para nós ali. Os judeus acreditavam em ressurreição, mas Cristo, ele introduziu, né, quando ele explica sobre a ressurreição dos justos dentre os mortos. Paulo vai explicar mais tarde, né, a primeira ressurreição. Ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, né, que um dia, quando Jesus vir, os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando uma pessoa morre, Paulo disse que ele vai estar imediatamente com Cristo. Morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, mas não no seu corpo. Ele vai estar em espírito, de alguma forma diferente de quando acontecer a ressurreição. A ressurreição, o corpo daquela pessoa vai passar por um processo, alguma coisa vai estar ligada ao corpo antigo. É como quando você planta uma semente, aquela semente ela morre, e dali surge uma planta, e vários frutos, né? É uma nova planta, mas de alguma forma estava ligada com aquela que morreu. Então, quando os nossos corpos se dissolverem, seja cremado, seja comido pelos peixes, despedaçado, um dia nós teremos corpos novos, ressuscitarão, vai estar de alguma forma ligado com aquele corpo, mas será novo, será outra coisa. Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios capítulo 15, sobre os diversos tipos de corpos, né, que existem na natureza. E Apocalipse capítulo 20, versículo 5, Apocalipse 25, também ele fala sobre essa primeira ressurreição. Acho que o pastor tem ali também, pode ler para nós. Apocalipse 25. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ok? Então, existirá a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, quando eles vão chegar diante do trono branco de Deus e vão ser julgados conforme as coisas que fizeram. A condenação será pelas obras. Os livros das obras das pessoas vão ser abertos e o livro da vida vai ser aberto. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, vai ser jogado no lago de fogo. Mas cada um será julgado conforme as coisas que estão escritas nos livros. E pelas coisas que foram escritas nos livros, ninguém será salvo. Vai ser salvo apenas pela graça, que teve a vida eterna, porque teve Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. João escreveu isso e falou: eu escrevi essas coisas para que vocês saibam, não só sintam, mas vocês saibam que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então nós vemos aqui nessa biografia completa da vida cristã, em Filipenses capítulo 3, Paulo falou sobre a salvação, e ele fala também sobre
que é o passado do cristão, já aconteceu, né? Mas ele fala também sobre o presente do cristão, dos versículos 12 a 16. Ele vai falar então agora não como um contador, mas ele vai falar como um corredor. Ok. Ele vai falar como um corredor, né, que se esforça em direção ao prêmio. Paulo gostava muito dessa figura de corredor. Tem várias passagens que ele fala que a vida cristã é como correr. Hoje nós cantamos um hino baseado no texto bíblico que fala olhando para Cristo, né? Que nós devemos deixar as coisas que nos prendem, né? E o pecado, nem sempre coisas que nos prendem é pecado em si mesmo. Mas se estiver prendendo você, como é que você vai correr livremente? Então tem que deixar algumas coisas para poder correr a vida cristã, olhando para Jesus, tendo a perspectiva correta, começa, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? Olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para o Senhor Jesus Cristo. E é claro que Paulo não está sugerindo que vamos correr para o céu, né? Ele está falando aqui da doutrina da santificação, é o tempo presente do cristão, é o desenvolver da salvação já uma vez ganha pelos méritos de Cristo. Uma pessoa creu em Cristo, foi salva. Nós que somos salvos, Paulo diz. Mas agora começa esse processo de santificação, né? Como um corredor, a figura é interessante porque os corredores olímpicos na Grécia, Paulo viveu numa época bem interessante sobre Olimpíadas, né? As Olimpíadas antigas já havia, e Paulo então usa aquilo que é bem conhecido, essa figura de linguagem sobre os corredores. Mas para ser um corredor, você tinha que ser um homem livre, você não podia ser um escravo, ele tinha que ser um cidadão. O pecador, o homem, ele é um escravo e ele precisa ter a liberdade dele, ele precisa ser salvo, né? Como o cristão é cidadão do céu. Filipenses 3:20, olha o que Paulo fala, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nossa tarefa é se apropriar daquilo que o Senhor já conquistou para nós, né? Então, enquanto Paulo estava desenvolvendo o seu ministério, né, ele já estava na estrada certa para o céu. Ele não estava fazendo as coisas para ser salvo. Paulo explicou bem claro isso. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, é pela graça de Deus, nós não merecemos a salvação. Ele diz para os Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí ele continua dizendo, porque somos feitura dele, né? Somos feitura sua, criados novamente, nascemos de novo, né? Recebemos uma nova natureza, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha o propósito de Deus ter nos salvo. Fomos salvos para as boas obras. Você está se preocupando em saber quais são as boas obras que Deus quer para a sua vida? O texto ali fala que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós devemos saber, na comunhão com o nosso Deus e com a sua palavra, o que é a vontade dele para a nossa vida, quais são as obras que Deus quer que façamos. Procurar ter a perspectiva correta através da palavra revelada, né? Então Paulo não está falando aqui sobre salvação, mas sobre santificação, crescimento, né? Progresso, serviço. Como é que vamos alcançar isso, né? Por um lado, temos que ser honestos conosco mesmo. Seja honesto com você mesmo. Como Paulo, ele fala aqui, não que eu já tenha alcançado.
não é só ser humilde, é ser honesto. Quem somos nós? Ele fala lá no versículo 12, não precisa ler, mas você pode acompanhar ali, né? E aí nós temos que manter os nossos olhos, então, em Cristo, esquecer o passado, fracassos, né? E também sucessos passados, não ficar se gloriando neles, e olhar para Cristo. Eu achei importante ler assim, pastor. Leia para mim, Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E o versículo 13 também. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Você pode não acreditar, mas eu já fui corredor. Eu já participei da Olimpíada do Exército. Tirei o 6º lugar e consegui um ponto para a minha equipe. Corria todos os dias 7 quilômetros. Foi muito gostoso, uma época boa. Saudade. Já faz tempo. Mas para correr, me orientaram. Você tem que se despojar do máximo de coisa que te atrapalha. E ter um alvo, e ficar concentrado no seu alvo, né? Você até começa devagar, corrida de longa distância, né? Os que não sabiam, logo na primeira vez que participei na competição do Exército, era com os conscritos, com os soldados que entraram juntos, né? Mais de 100 e poucas pessoas. E aí, quando deu a partida para correr 7 quilômetros, eu já estava acostumado, eu já vinha treinando, né? Aí sai que nem louco, né? Correndo, e eu naquele meu trotinho lá e tudo, né? E aí vai passando, um por um. Eu tinha o meu objetivo, eu sabia o que eu estava fazendo. E aí vai. Só que não estava tão experiente assim, ainda cheguei em 4º lugar. Se eu tivesse começado a correr um pouco mais rápido no momento certo, talvez eu seria um pouco melhor. Mas então, infelizmente, as pessoas não têm aquela mentalidade firme. Paulo disse, uma coisa faço. As pessoas estão muito ocupadas com muitas coisas. Muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo vidas divididas, né? Desfrutando as coisas desse mundo apenas e deixando de viver para o Senhor. Ambicioso por coisas deste mundo, mas não tendo interesse nas coisas celestiais, espirituais, né? Nosso chamado, irmãos, é um alto chamado. Estamos nesse mundo aqui não para viver o céu na terra. Paulo sabia que não era aqui o seu destino. Ele estava caminhando para o céu, estava na estrada para o céu, porque ele foi salvo. Ele sabia que, ele até pensava que poderia ser arrebatado ainda em vida. Assim tem sido todos os cristãos que conhecem as Escrituras, sempre está esperando que Jesus vai voltar. E ele vai voltar, mas até agora o Senhor tem a sua razão, né, para não ter voltado. Mas todos os cristãos têm essa mentalidade. Paulo disse, prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas por vossa causa, creio que vou ficar, né, e trabalhar ainda, né? Então, irmãos, isso se aplica ao ministério, ao ministério missionário também, né? E aí ele termina o restante do texto falando a respeito da glorificação. Nada manterá nossas mentes mais espirituais do que ansiar pela volta de Cristo. Se purifica aquele que realmente acredita que o Senhor está voltando. Quando você perde isso da sua vida,
você acaba se acostumando e ficando mais preocupado só com as coisas deste mundo. E Paulo, ele vai falar agora, até chorando ele vai falar, né, de cristãos professos, cristão nominal, pessoas que têm nome de cristão. Aliás, se você vai na rua, faz aí uma pesquisa, você é cristão? Olha, dificilmente você vai encontrar quem dizer que não é cristão. Muita gente vai dizer que é cristão, né? Mas eles não estão dando nenhum fruto espiritual, apenas fruto de mentalidade mundana. Paulo descreve eles aqui nos versículos 18. Muitos há, dos quais muitas vezes eu já disse, também agora digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Às vezes a gente chama algumas pessoas que não se convertem, mas que congregam na igreja, a gente fala assim, são amigos do evangelho, né? Mas alguns cristãos nominais, na verdade, eles se dizem cristãos, mas Paulo fala chorando a respeito deles. São, na verdade, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, meus irmãos, nessa doutrina da glorificação, está tratando sobre as coisas vindouras, né? Ainda é futuro. A salvação já está garantida, nós podemos dizer fomos salvos. Tempo passado. No presente, a doutrina da santificação é algo que está acontecendo. O Senhor está nos dando poder para vencer o pecado. Dependemos dele, cada dia precisamos estar mais próximos dele, é uma luta, e você tem que correr bem, deixar certas coisas, né, para poder correr, avançar. Agora o futuro, né, vai acontecer, como muitas das promessas que o Senhor já fez para nós, já foram cumpridas. Agora nós vemos muitas profecias acontecendo nos nossos olhos, né? Como, por exemplo, essas tecnologias. Eu vejo lá no livro de Daniel que diz assim, no tempo do fim, o saber se multiplicará e as pessoas sairão de um canto para outro. Nunca houve tanta mobilização de pessoas, etnias, povos saindo. Você vê toda hora acontecendo, grupos e grupos enormes de pessoas passando por certos países, indo para outro país, na África para a Europa, América do Sul para a América do Norte, né? Está acontecendo muito. A Bíblia fala que no tempo do fim, as pessoas sairiam de um canto para o outro, e o saber ia se multiplicar. Gente, quase tudo que a gente pensa hoje foi inventado nos últimos 80 anos, 100 anos, né? E agora, cada dia tem uma coisa nova, né? A tecnologia, ela se multiplica. O saber não está sendo somado, está sendo multiplicado. São profecias que estão acontecendo nos nossos olhos. O fim dos tempos. Nós estamos nos últimos tempos dos fins dos tempos. Basta ler as profecias, né? Então, nós um dia seremos como Ele. A nossa pátria não é aqui. Nós não precisamos nos orgulhar. João, o apóstolo, ele disse: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e um dia seremos como Ele. Ele se admirava. O contrário de uma pessoa que não é crente, ele se gloria e diz: todo mundo é filho de Deus. Grande pecador miserável, não está nem aí com Deus, e ele se acha, todo mundo é filho de Deus. João, o apóstolo, ele disse: que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele reconhecia pecado,
Ele disse: se alguém disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Mas ele diz: eu estou falando isso não para que vocês pequem. Mas se pecar, nós temos um advogado, aquele que anda do lado, um consolador. A mesma palavra que foi usada pelo Espírito Santo, né? Que fica do lado, que nos ajuda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos aqui Paulo descrevendo, né, que nós não somos deste mundo, somos cidadãos dos céus e devemos agir como cidadãos dos céus. Cada país cada cidadão representa bem seu país. Como brasileiro, eu tinha que dar um bom testemunho lá para a Índia a respeito do Brasil. O pastor Amiá veio aqui e ele procurou dar um bom testemunho sobre o povo dele, o povo indiano, né? Mas, espiritualmente, nós somos cidadãos dos céus. Então, irmãos, não precisamos nos gloriar, vamos pregar o Evangelho. Como Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Como igreja, estar junto para levar o Evangelho a outros lugares, bem distantes inclusive. Então fica a pergunta: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Talvez já teve uma informação da palavra, mas está ignorando, está rejeitando, está relutando, né? Qual vai ser o fim? A Bíblia é bem clara para falar sobre o fim dos que são desobedientes ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho quer dizer crer no Evangelho. O Evangelho veio como uma ordem: crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deixar de crer no Evangelho é desobedecer o Evangelho. Então, que o Senhor possa usar sua palavra para levar você a tomar uma decisão na sua vida, uma decisão de consagração, uma decisão de falar para Jesus que você é um grande pecador miserável. Seja honesto com você mesmo e reconheça que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar você. E se você ainda não tem aquela segurança, aquela firmeza, aquela certeza que foi salvo, é porque está faltando se render a Ele. Ele demonstrou o seu amor na cruz para salvar o pecador, mas você pode rejeitá-lo, mas nenhum homem terá desculpa, todos são indesculpáveis. Agora, se você já creu no Evangelho e você tem certeza que foi salvo, e você sempre agradece a misericórdia de Deus sobre a sua vida, mas você não está pregando o Evangelho, você não está fazendo parte de um programa que essa igreja tenha para enviar mais missionários, alguma coisa está errada. E se você ouviu todas essas conferências, todos esses testemunhos, eu convido você para você tomar uma decisão e depois se manifestar e dizer: pastor, Deus tocou no meu coração e eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão na minha vida e quero mudar, eu quero ser mais participativo, eu quero evangelizar mais, eu quero estudar no seminário, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero andar olhando para Jesus. Me ajuda, pastor, me dê o conselho que eu preciso. Eu sei que Deus falou comigo, abriu meus olhos. Se você não é salvo, é uma boa oportunidade para você também chegar para o pastor, para qualquer irmão desta igreja, que você tem uma certa confiança, e dizer para ele:
eu sei que não estou salvo. E eu fico imaginando qual vai ser o meu fim. A Bíblia fala daqueles que não obedecem ao Evangelho. E é um triste fim. É um momento de você dobrar os seus joelhos, baixar sua cabeça e confessar: Senhor, salva a minha alma. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Salva-me. Salva-me. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso que podíamos ter aqui, de ouvir tantos testemunhos sobre tantos dos teus servos, no Brasil, em outros lugares no mundo, e diversos tipos de trabalho que cada um está desempenhando, e muitos com dificuldade, mas agradecemos que o Senhor nos convida a todos para participar, para criar esse esforço conjunto, para que o Senhor seja conhecido em muitas partes deste mundo. Usa-nos, ó Deus, usa essa igreja, levante obreiros. Nós precisamos de mais pessoas, ó Deus, que vão se dispor a ir, se preparar, ser preparado pelo Senhor, ser comissionado e ser enviado. Senhor, obrigado pela sua graça sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.